As fusões e as aquisições do agronegócio cresceram 140% ano passado, comparando com o ano anterior, marcando inclusive o melhor resultado desses últimos 5 anos. O segmento de fertilizantes foi o grande destaque, representando 9 das 12 transações realizadas no setor. Eu quero saber se isso é bom, e é bom para quem também, com um especialista em mercado financeiro e também no agro, o Fabiano Tavares. Fabiano, está tudo bem? Tudo bem, Jorge. Graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês novamente, com esse público querido. Seja bem-vindo. Essas fusões, elas são positivas ou não, na sua opinião? Jorge, toda notícia a gente tem que analisar ela a fundo. Sim. Quando a gente fala que as fusões e aquisições cresceram 140%, a gente já pensa que o mercado cresceu 140%. Mas existem duas situações que as fusões e aquisições elas acontecem. A primeira é o seguinte: o mercado está indo bem, a empresa está com vontade de crescer, e aí ela pode se juntar a uma outra empresa que está com vontade de crescer, e isso, ser uma situação onde o mercado vai evoluir, vamos falar assim. Mas existe uma outra situação. Se duas empresas estão mal, elas podem, de alguma forma, se unirem para melhorar alguns custos, por exemplo, operacionais, custos administrativos, que é o que está acontecendo. A maioria das fusões do agro que aconteceram recentemente foram porque as empresas não estavam bem. E aí elas não tinham outra opção. Ou pedir a recuperação judicial, ou quebrar, ou se unirem para diminuir custos. Você se refere à questão de fertilizantes? Em todas. Nós estamos falando de... Porque nós tivemos um problema sério com a guerra da Rússia contra a Ucrânia em relação a fertilizantes, né? Na verdade, o grande problema dos fertilizantes foi logística. Quando nós tivemos a pandemia, nós tivemos muitos portos, muitos aeroportos, muitos caminhoneiros parados por causa do fica em casa da Covid. Então, diminuiu o fluxo de transporte de mercadoria. Sim. Esse fluxo de transporte reduzido fez com que muitas mercadorias não chegassem ao seu destino e tudo subiu. Alimento subiu, o carro subiu, o computador subiu e outra coisa. Logo depois tivemos uma guerra da Ucrânia, que é a Ucrânia e Rússia. A Ucrânia é o segundo maior produtor de milho do mundo e a Rússia é um dos maiores produtores de fertilizante do mundo, gás natural, petróleo e idem. E aí com a guerra, a Rússia ficou impedida de fazer comércio ali com o pessoal da Europa e foi até uma vantagem para o Brasil. Só que até o Brasil começar a importar mais fertilizante da Rússia, demorou um pouquinho. E aí subiu um pouco aqui. Nós tivemos o dólar também, porque o preço é equiparado em dólar, que atrapalhou isso. Mas são situações de mercado. Não adianta a gente querer achar que o mercado sempre vai andar para o lado ideal. E se a gente traduzir isso para o nosso telespectador, para o trabalhador, até que ponto isso é ruim ou é bom, todo esse assunto que a gente está colocando aqui, de fusões, essas situações todas? Devá, eu estou até envergonhado, porque todas as vezes que você me chama, eu venho trazer notícias ruins. Eu tenho que começar a trazer notícia boa, mas infelizmente o mercado é assim. Nesse momento, essas aquisições não podemos considerar que são boas notícias. Pensa bem, eu tenho duas empresas concorrentes que uma está brigando pela outra. Quando essas empresas brigam, o que eles fazem? Eles reduzem margem para tentar vender o produto na ponta final para o consumidor mais barato. Só que se elas se unem, elas podem combinar preço, porque elas são uma só. Então vai diminuir um pouco a concorrência. Então, teoricamente, não podemos dizer que uma fusão dessa faz o preço subir, mas com certeza diminui a possibilidade do preço cair. Falando em preço, eu não posso deixar de perguntar para você dois preços, dois produtos, o café e o ovo. E aí? Mais notícia ruim? Fico com vergonha. Vamos falar do café. O problema começou o ano passado, Problemas climáticos atrapalharam a produção de café nos principais países produtores, o Brasil é um deles. E aí o preço subiu e não tem volta por enquanto, não tem jeito. O consumo de café, ele aumentou principalmente porque o chinês, a gente já tinha citado isso, ele migrou um pouco o hábito dele do chá para o café. E imagina, 1 bilhão e 200 milhões de chineses tomando meia xicrinha de café por dia. É café que não acaba mais, Sim. No momento que as produções de café diminuíram. O ovo não foi muito diferente, só que um pouco mais recente. Quando a gente vai no supermercado, a gente vai primeiro tentar, de repente, comprar boi, depois suíno, depois aves. Se está tudo caro, igual a gente vem falando nos últimos programas, sobra a proteína do ovo. Então, muita gente migrou para o ovo ao mesmo tempo. E a crise na sanidade das aves produtoras fez a mortalidade aumentar para 15%. Então imagina o seguinte, muita gente migrando para o ovo, que era a proteína mais barata que tinha, ao mesmo tempo que a produção diminuiu 15%. Ou seja, a oferta diminuiu 15% e a demanda aumentou. Consequentemente, o preço explodiu.
Infelizmente, são ações que aconteceram lá atrás, ou seja, investimentos a menor por N fatores e situações climáticas no presente. Isso faz uma conjuntura que, nesse momento, eu não tenho notícia boa, nem de ovo, nem de café. Agora, Fabiano, quem quiser te acompanhar, aprofundar mais nessas avaliações, nessas análises que você faz, pode procurar onde? Nós estamos no Agro Rentável TV, lá no Instagram a gente está sempre postando os programas passados e todo domingo aqui na PUC TV às 8h30 da manhã com a reprise do programa aos sábados às 7h45. Acompanha a gente lá que a gente está sempre fazendo essa análise e explicando principalmente o porquê. Porque dizer que caiu ou subiu é muito fácil. Notícia boa, notícia ruim é só levar. Mas explicar é o que a gente sempre tenta fazer para o consumidor entender para onde que o mercado está indo. Domingo, 8h30 da manhã aqui na PUC. Exatamente, canal 24. Tá certo. Mais sucesso para você. Obrigado, Jodervar. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente.